Um dos assuntos muito importantes que foi abordado no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, cujo tema era psiquiatria na era digital, foi o uso de celular por crianças, o uso das tecnologias virtuais por crianças. E foi discutido o que tem de benefício, o que tem de malefício em relação ao acesso que as crianças possam ter às telas do mundo virtual. Saiu recentemente uma recomendação da Associação de Pediatria Americana, dizendo que até 2 anos de idade você tem que evitar completamente o uso de telas pelas crianças. Que de 2 a 6 anos, no máximo 1 hora, e depois de 6 aos 12, no máximo 2. Então eles estão atentos para os prejuízos que o excesso de prática de mundo virtual pelas crianças pode trazer. A criança que fica focada na tela muitas horas, ela deixa de interagir com o mundo real. Ela passa a ter um aprendizado passivo e deixa de interagir com as pessoas, com o mundo dos objetos reais. Ela não toca, ela não sente, ela não tem o gosto, ela não cheira, ela não interage com as diversas faces das outras pessoas. Então ela não adquire aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Isso fica muito prejudicado. O neurodesenvolvimento nessa idade, de 0 a 2 anos, é algo que praticamente todo o sistema nervoso ele vai ser formado nessa época, ele vai ser consolidado nessa época. Então todo o processo de neurogênese, de migração neuronal, de sinaptogênese, de sequenciamento, seleção neuronal, da formação do conectoma, isso tudo se engendra nessa época. A neurogênese antes, durante a vida intrauterina, mas o que perdura depois, durante a vida também, a gente já sabe. Mas esses outros processos de sinaptogênese, de conexão, a formação do conectoma, isso nessa idade é preponderante, Então a criança precisa ter estímulos de várias origens. E se ela não tem o contato com outras crianças, com a família, com coisas reais, com brincadeiras nas quais ela possa desenvolver a parte motora. Por exemplo, criança que fica na tela não vai correr, não vai jogar bola, não vai nadar, e isso é muito necessário para o desenvolvimento psicomotor. Então a gente tem que saber equilibrar isso. É claro que não se pode deixar de reconhecer que alguns benefícios são trazidos pela tecnologia, óbvio. Se a criança está num jogo daqueles em que ela tem que criar soluções rápidas, que ela tem que ter uma reação pronta frente a uma determinada situação, é claro que isso vai desenvolver o cérebro dela, mas ela não pode ficar só nisso. Ela tem que ter outras formas, principalmente de relacionamento humano, que a tela vai tirar dela. Então, a inteligência, a capacidade psicomotora, toda essa parte de reconhecimento emocional, isso vai ficar muito prejudicado se nós não controlarmos essa frequência da criança frente a uma tela. Então, você pode ter uma série de complicações que vão desde o atraso no desenvolvimento psicomotor, você pode ter problemas nisso, como você pode ter a vulnerabilidade para doenças mentais mesmo no futuro, que você vai comprometer o neurodesenvolvimento de uma forma que a criança ficará mais vulnerável a transtornos mentais. Isso sem falar no vício, porque a interação com a tela, ela vai ativar o sistema dopaminérgico de recompensa que vicia, Então a criança fica viciada. Existe até um termo para adultos, que é a nomofobia, é a angústia causada pela ausência do celular. Isso é uma coisa que todo mundo já experimentou alguma vez.
Eu outro dia saí de casa e esqueci o celular. Eu tive que fazer um grande esforço para não voltar para buscar, né? Porque aquilo me deu uma angústia, parecia que eu estava nu, porque eu estava sem o celular. Mas eu falei, quer saber, eu vou ficar sem o celular. E fiquei. E acho que é muito saudável quando a gente vai para um lugar que não tem sinal, que não tem internet, que não tem nada, que você fica lá isolado com a natureza puramente, né? E você fica desligado, desconectado desse mundo virtual. Eu acho isso muito saudável, porque você exercita outras formas de interação que não passam pela tela. É muito cômodo para mim, se eu estou aqui com o meu HD cheio, né, e não me lembro de uma coisa, rapidamente eu vou ao celular, 30 segundos eu estou com a informação na mão. Isso é muito bom, né? Isso é uma vantagem. É uma vantagem eu carregar na minha pasta, num tablet, uma biblioteca que pode ter 1000 volumes, 1000 livros num tablet. Isso é vantajoso, claro, mas eu faço um certo esforço, por exemplo, se eu não estou lembrando de alguma coisa naquele determinado momento, não ir ao Google. Deixa que a coisa vem. Se você fizer esforço, você consegue puxar lá do arquivo morto, vamos dizer assim, você consegue puxar aquele dado e trazer ele para a memória. Outro dia eu vi um artigo muito interessante que falava justamente que esses esquecimentos ocasionais não são nenhum problema, que isso daí demonstra que você está com um excesso de informação, que você deleta, que você consegue selecionar e deletar aquilo que não é tão vital assim. Então você pode esquecer mesmo. Então não vamos nos preocupar se a gente não lembra do nome de um ator de um filme que viu, ou se a gente não lembra do nome do restaurante que foi ontem, ou se você não lembra de um determinado nome de uma cidade que você visitou, coisa no gênero. Então, porque isso não é importante, né? Por isso aquilo foi deletado, aquilo foi colocado num arquivo que você vai ter que ter um certo esforço para lembrar, mas você vai lembrar se você fizer um pouquinho de esforço e deixar o tempo passar. Mas voltando à questão das crianças, a gente pode ter problemas muito sérios, né? Problemas esses que podem extrapolar os problemas mentais e irem até para problemas de visão, que está provado que o excesso de visualização de tela pode causar miopia em criança, a criança não se movimenta, ela fica mais propensa para a obesidade, ela não desenvolve as habilidades motoras dela. Então tem uma série de problemas que já ultrapassam até o aspecto psíquico, né? Porque esse é evidente, né? Se a gente vai atrasar o neurodesenvolvimento, ou se a gente vai focar o neurodesenvolvimento num aprendizado passivo, né, e tirar a criatividade da criança, eu acho que isso constitui um problema, isso constitui eu acho que não só um problema, mas como um assunto de utilidade pública, e que todos os pais, todos aqueles que têm filhos, devem se preocupar, porque isso é vamos falar, uma pandemia que está assolando a nossa infância. Um outro aspecto importante que a gente observa nisso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso, a criança que está naquele jogo e que não consegue ou passar de fase ou vencer aquele adversário, ela fica numa irritabilidade incontrolável, a ponto de dar soco no computador ou de jogar coisa na parede. Quer dizer, a criança fica completamente transtornada porque ela não consegue tolerar aquela frustração que o jogo está ali impondo, mas que a vida vai impor muito mais. Então ela não tem esse treinamento para poder lidar de maneira adequada com frustrações que a vida vai impor de maneira quase que diuturna para ela. Então é outro aspecto importante que nós temos que considerar. A criança, para poder lidar bem com frustração, ela precisa lidar com gente, ela precisa ter esses relacionamentos interpessoais que a tela simplesmente impede de ter. Obrigado e até a próxima.